E essa série, Deus tem falado muito comigo. Para ser bem sincero, irmão, é difícil demais você ser pastor. Na geração que nós nos encontramos, mais ainda. Eu não sei os pastores que estão aqui, ou os líderes que estão aqui, mas cada vez mais nós estamos vendo ovelhas, ou pessoas que não têm mais um interesse genuíno por Jesus. Jesus não é mais o rei da minha vida. Quando você diz, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, você está dizendo, a partir de hoje não sou mais eu quem vivo, Ele é Senhor. O que Ele disser, eu vou acatar, porque Ele é Senhor. Mas também Ele é o meu Salvador, é aquele que vem e me liberta e cura e transforma. A igreja está em busca do Jesus Salvador, mas não quer se submeter ao Jesus Senhor. Eu quero o Salvador, mas eu não quero o Senhor. Eu quero aquele que me socorre, eu quero aquele que vem e me abraça, eu quero aquele que vem e me tira do lamaçal do pecado, me tira das trevas, me livra do inferno. Mas eu não quero me submeter ao Senhor Jesus. E cada vez mais nós estamos vendo que as igrejas estão cheias, mas cada vez mais vazias. Como assim, pastor? Cheias de pessoas, mas vazias de Deus. É como um grande oceano. A igreja no Brasil, ela é como um grande oceano. É grande, mas comparado a uma piscina de 3 metros. Nós somos grandes, mas nós somos rasos. Nós não queremos relacionamento com Jesus. Nós queremos o que Jesus pode nos dar. Nós não queremos os pés, nós queremos as mãos. Qual é o Jesus a qual nós estamos servindo? Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade. Aquilo que tem travado você na área espiritual, aquilo que tem impedido você de viver grandes coisas na presença de Deus. E eu queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 4, verso de número 27. Esse vai ser o texto base que nós vamos utilizar para todos os dias da série. Efésios capítulo 4, verso de número 27. Quem achou, diga amém. O que está escrito lá? E não deem. Mais uma vez, e não deem. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento. Nós te pedimos, Espírito Santo, que com todo amor, carinho, o Senhor possa nos corrigir durante esse mês de março. Que todo amor e carinho o Senhor possa nos colocar no prumo do que é o Evangelho. Tem muitas coisas travando a tua igreja, tem muitas coisas impedindo o teu povo de prosperar e viver grandes coisas. Isso é culpa nossa. Mas eu te peço, Jesus, vem sobre nós, transforma as nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Eu não sei se você já estudou sobre 12 áreas da vida, mas todo ser humano tem 12 áreas que precisam ser trabalhadas. E uma dessas áreas, saúde, espiritualidade, relacionamentos, financeiro. É como se você tivesse que organizar a sua vida. E se você precisa organizar a sua vida, você precisa entender que existem algumas áreas que elas não podem estar defasadas. Eu vou dar um exemplo de saúde aqui. Por exemplo, quem aqui faz academia? Bota a mão aí, Max. O Max está com vergonha. O cara mais forte da igreja. Aqui. Você não levantou a mão, né, pastor Igor? Não levantou não, né? Na obra quase como uma conta, viu? E é muito interessante, se você for conversar com pessoas que estão treinando, eles sempre vão dizer assim, pastor, ou sei lá, com quem estiver conversando, vai falar assim, não adianta você só treinar bem, precisa ter algumas combinações. Quais são as combinações? Comer certo, dormir certo e bomba, brincadeira. Você precisa comer bem e dormir bem para que o seu corpo possa ir construindo. Você já viu pessoas que elas vão na academia e não tem transformação nenhuma? Por que elas não têm transformação? Porque elas comem errado. Então, se nós pudéssemos apontar algo que trava essas pessoas de chegarem no corpo ideal, o que trava elas é aquilo que elas comem. Então elas estão na academia todos os dias, elas estão treinando todos os dias pesado, soam, postam foto, faz store na escada, faz store no supino. Nossa, o de hoje está pago, mas você vai vendo, não tem resultado. Por que não tem resultado? Porque 80% está relacionado à alimentação. Então se você se alimenta errado, isso trava você de chegar no corpo que você gostaria, sim ou não? Porém, em todas as áreas da vida, nós conseguimos burlar o sistema.
Em todas as áreas da vida, se eu quero crescer e eu estou querendo fazer academia, eu preciso burlar o sistema. O que o cara faz? Ele toma bomba, ele entra em alguma coisa para poder acelerar resultados. Se eu quero burlar o sistema em área financeira, eu vou para jogos de azar, eu vou para algum lugar onde eu consigo burlar o sistema para enriquecer mais rápido. Eu compro cursos que me vendem e prometem coisas que eu vou ficar milionário em 1 hora. Sim ou não? E o ser humano está em busca de burlar o sistema todo o tempo. Qual que é o grande problema? É que quando chegamos na igreja queremos burlar o sistema de Deus. E aqui acontece o maior engano de todos. Não tem como, irmão. O céu não muda porque você mudou. O céu não muda porque a geração mudou. Ah, pastor, nós precisamos atualizar a Bíblia porque é muito retrógrado tudo que foi falado. E nos dias de hoje a Bíblia já não serve mais. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não muda porque a geração mudou. Não existe nenhuma coisa que você faça para tentar burlar o sistema espiritual. Você precisa se submeter ao sistema espiritual. E tem muita gente que vem na igreja e tenta burlar o sistema. Tem muita gente que vem na igreja, mas não vive uma vida que deveria estar vivendo. E é aparente aos olhos que você posta todo dia que está na igreja, você posta o seu cálice de Santa Ceia, você posta, vim me alimentar mais da presença do Senhor, você posta, mas todo mundo vê e fala, não tem resultado. Por que não tem resultado? Porque está tentando fazer de uma forma que está tudo errado. Então existem coisas na nossa vida espiritual que nos travam. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Então, para que a gente possa explicar isso para você, o que te trava, irmão, nem sempre são as grandes pedras. Você já conversou com alguém que fala assim, eu não vou na igreja, mas assim, eu sigo a Deus, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não me prostituo. Você já ouviu alguém falando esse discurso? Não, eu vou para o céu porque eu fiz coisas boas na terra. Não, eu vou para o céu porque para aguentar minha mulher e aguentar minha sogra, pastor, eu vou ter que ir para o céu direto. É isso que salva pessoas, sim ou não? O que salva alguém, irmão, é o sangue de Jesus. Não importa o quanto de obras boas que você fez na terra, não importa o quanto você foi bonzinho, não importa o quanto você ajudou, não importa se você já deu R$1.000 no semáforo para cada pessoa que você encontrou, boas obras não salvam ninguém. Então nós vamos tentando pegar coisas da Bíblia e que a Bíblia fala, e nós vamos arrancando ela da nossa vida, e vamos tentando pegar coisas que o sistema está falando, e nós vamos tentando encaixar. Toda forma de amor é de Deus. Não é. Porque eu posso me divorciar e casar quantas vezes eu quiser, porque Deus não quer que eu... Não tem como burlar o sistema. Existe um padrão no reino, irmão. Não, mas eu posso fazer isso e Deus vai continuar me amando. Não. De Deus não se zomba, tudo aquilo que o ser humano plantar ele vai colher. Existe um padrão bíblico, existe algo nas escrituras que não tem como. Ainda que o modismo diga algo, o evangelho ele não muda, ele é incorruptível. Essa é a inerrante palavra de Deus. Ainda que você não creia, ou ainda que você não confie que o que está escrito aqui vai acontecer, eu te garanto, vai acontecer. De todas as profecias que a Bíblia traz, basicamente 80% a 90% delas já se cumpriram. Faltam algumas de Apocalipse. E em breve vai acontecer. Então eu como pastor, eu não posso vir aqui pregar o evangelho para você de uma forma a qual você não seja transformado. Porque senão eu estou perdendo meu tempo e você está perdendo o seu tempo. É como se você estivesse indo treinar e está comendo tudo errado. Não vai dar resultado. Tem algumas coisas travando a sua vida. Então eu preciso que você entenda o que é o evangelho. O porquê que nós estamos aqui. Então 1 Pedro capítulo 1, verso de número 18 ao verso de número 19. Coloca na tela para mim, por favor. Eu vou ler 4 versículos e nós vamos decorrer sobre esses textos. 1 Pedro, está ali ó. Diz assim: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A primeira coisa que você precisa entender é que o que fez você estar aqui não foram coisas perecíveis, não foi prata e não foi ouro que te colocou nessa mesa hoje. Não foram os recursos dessa terra que te colocou nessa mesa hoje. O que te faz estar aqui hoje, partilhando da ceia do Senhor, sentado numa cadeira, adorando a Deus com a sua família, vendo seus filhos crescer na casa do Senhor, foi o sangue precioso de Jesus. Aquele que não tinha pecado morreu no meu e no seu lugar.
Você precisa entender e compreender isso. Não existe pecado na terra que o sangue de Jesus não possa perdoar. Ainda que a tua vida esteja na maior trevas de todas, uma única gota do sangue de Jesus te deixa branco, limpo, alvo mais que a neve. Só o sangue faz isso, irmão. Só o sangue tem poder para perdoar pecados. Então não é o seu relacionamento com o pastor, não é o seu relacionamento com alguém, não é porque você é filho ou filha de pastor. Isso não muda a tua vida. O que muda a tua vida é o sangue precioso de Jesus. Amém? Nós fomos comprados por esse sangue. Mas a grande questão é que nós não sabemos o valor desse sangue. Quando você é comprado por um sangue, mas você não entende e não compreende o que foi feito por você, você simplesmente vive por viver. É como querer dar comida para quem não está com fome. É como preparar um banquete para alguém que acabou de sair de uma churrascaria. Acabou de sair de um rodízio. Olha, eu preparei uma mesa aqui para você comer. Você fala, mano, não estou com fome. Não, estou cheio, não quero. Assim estão muitos cristãos. A gente não sabe qual foi o preço que foi pago por nós. Estamos tão cheios de coisas terrenas que não conseguimos compreender as riquezas espirituais. Então viemos à casa do Senhor buscar as coisas terrenas, não mais as espirituais. Paulo vai dizer, busque as coisas lá do alto. Viva pelas coisas lá do alto. Porque tudo que está nessa terra, irmão, é perecível. Tudo que está nessa terra é vaidade. Não tem motivo, não tem alegria, não tem nada que se compare à glória que há de vir do nosso Senhor Jesus. Se alguém te vender um outro evangelho que não é esse, está errado. Mas o que nós fazemos? Nós não aceitamos o sangue que foi derramado sobre nós. E por não aceitar, nós não estamos vivendo uma novidade de vida. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Coloca para mim, por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova. As coisas antigas já, eis que se fizeram. Então, o sangue de Jesus me comprou e fez algo novo na minha vida. O sangue de Jesus, ele me redimiu do pecado, ele me libertou do pobre pecador que era eu. E ele começa a construir algo novo em nós. E agora, você quando chega na igreja, você precisa começar a viver uma vida nova. Paulo vai dizer, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Pelo contrário, comece a trabalhar, comece a se esforçar, faça isso, faça aquilo. Mas nós queremos o Jesus que é Salvador. Mas nós não queremos o Jesus que é Senhor. Então a gente começou a deixar de lado aquilo que a Bíblia chama de santidade. Efésios capítulo 4, verso de número 22 ao verso de número 24. Coloca para mim, por favor, Efésios 4, do 22 ao 24. Paulo vai dizer, quanto à maneira antiga de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Próximo versículo. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Pastor, o que isso significa? Significa que nós fomos comprados por um alto sangue. Esse sangue, ele tem um poder. Qual é o poder desse sangue? Fazer coisas novas na nossa vida. Para quê? Para que nós possamos mudar a nossa maneira de pensar. E agora nós não andamos nos padrões antigos, nós andamos nos novos padrões. Qual padrão é esse? Santidade e justiça. Eu não vivo mais a minha vontade, mas agora eu vivo a vontade de Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Pegando com base todos esses textos que nós estamos falando, 2 Coríntios vai dizer, vós sois o templo do Espírito Santo. O Deus Todo-Poderoso poderia habitar em todos os lugares, mas além de nos transformar, além de nos salvar, além de nos curar, além de nos resgatar do império da morte, das trevas, Ele ainda decidiu se relacionar com nós, morar dentro de nós, habitar dentro de nós. Mas a pergunta que eu faço para você, e isso gera uma dúvida teológica dentro da minha cabeça, uma crise mesmo. Será que tem alguma coisa errada com a palavra? Ou será que os crentes de hoje, 90 a 95% que estão dentro da igreja não são convertidos? Porque quando você pega, aprendi essa frase ontem, o áudio não bate com o vídeo. Você assiste o vídeo, mas o áudio não corresponde. Certo? É assim que é a frase? Que isso, hein? O áudio não bate com o vídeo, irmão. Quando você olha para a igreja, você vê que aqueles que deveriam dar exemplo não dão exemplo. Aqueles que deveriam amar, estão matando.
Aqueles que deveriam honrar estão desonrando. Filho desobedecendo o pai, maridos fazendo coisas escondidas das mulheres. Então, ou o sangue de Jesus não tem poder para purificar pecados, ou o sangue de Jesus é só um ritual que foi feito, mas não gera transformação, ou existe alguma coisa errada com a igreja. Qual é a opção que vocês ficam? A primeira ou a segunda opção? A segunda opção: existe algo errado com a igreja. Tem algumas coisas que estão travando a igreja. Porque quando nós vamos ler o livro de Atos, nós vemos milagres acontecendo, presença sendo derramada, pessoas sendo transformadas, curas, manifestação do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos os dias de hoje, emocionalismo, a fumaça que enche o templo, mas não é mais a fumaça do Santo dos Santos, mas é uma fumaça que foi improvisada, e não estou aqui criticando, acho muito bacana. Tudo bem que tem uns que ficam na fumaça, parece tabacarice aqui, né? Vocês têm que dar uma maneirada às vezes. Mas alguma coisa está acontecendo com a igreja, porque existem irmãos aqui dentro que não se conversam. Existem irmãos aqui que devem uns aos outros e não prestam satisfação. Existem irmãos aqui que não olham na cara um do outro. Alguma coisa está errado. Ou o sangue não tem poder, ou a igreja não entendeu o que é o evangelho. E isso começa a causar uma dúvida. Paulo vai dizer à igreja de Coríntios: existem muitos doentes no meio de vocês. Porque quando vocês vão para a ceia do Senhor, vocês vão para satisfazer os próprios desejos. Vocês se embriagam e comem todo o pão. Não deixa para aqueles que não têm condições em casa. É melhor que vocês comam em casa do que vir para a igreja, encher a barriga e deixar aqueles que têm necessidade sem comer. Tem alguma coisa errada com a igreja. É por isso que tem muitos doentes no meio de vocês. Então o que é que tem travado a igreja? O que é que tem travado a casa do Senhor? Porque a Bíblia diz que o Senhor decidiu habitar em nós. Mas por que existem alguns quartos da casa que Jesus não tem autoridade de entrar? Porque existem alguns quartos que Ele não tem a chave para entrar. E na semana acesso, um dos pastores trouxe uma ilustração, e eu queria ler para você sobre a venda de uma mansão e o prego na parede. Quem lembra dessa história que foi falada? Diz assim a história: um homem queria muito comprar uma determinada mansão. O diabo, aproveitando-se da sua obsessão, propôs-se ajudá-lo. Mas há uma única condição, disse-lhe o demônio. Qual condição? Perguntou o homem desconfiado. Está vendo aquele prego fincado na parede da sala de jantar? Sim. Eu te ajudo a comprar essa mansão. Ela verdadeiramente será sua, mas aquele prego será meu. Você nunca poderá arrancá-lo de lá. Só isso? Perguntou o homem. Só isso, confirmou o diabo. O homem aceitou a proposta. Anos depois, ele ofereceu um gigantesco banquete na sua mansão. As pessoas mais importantes de toda aquela região foram convidadas e confirmaram presença. Aquele seria um jantar inesquecível. Mas no meio da festa, quando as pessoas iam começar a comer, o diabo entrou na sala carregando uma carniça fedorenta e a pendurou naquele prego, assustando e acabando com o apetite de todos. O dono da mansão tentou argumentar, mas o diabo lhe disse: lembre-se do nosso trato, aquele prego é meu, eu vou usá-lo como bem entender. Moral da história: se deixarmos o mal dominar uma área qualquer da nossa vida, por menor que seja, ele infernizará toda a nossa existência. Nós somos a casa e morada do Senhor, mas nós permitimos que o diabo tenha colocado pregos nas nossas vidas. E na noite de hoje, a pergunta é: qual é o prego que o diabo pendurou na janela, ou na porta, ou nas paredes da sua casa? Porque o evangelho, ele é transformação de vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não deem lugar ao diabo. O Senhor Jesus, ele entrou e transformou a nossa vida, mas de repente o diabo veio e colocou um prego na parede. E ao colocar esse prego está lá. Esse prego está impedindo você de viver coisas grandes. Esse prego é uma legalidade que você deu ao diabo. Esse prego é uma autoridade que o diabo tem de todas as vezes ir lá e parar a sua vida. Pastor, qual é a mensagem de hoje? A mensagem de hoje é: arranque o prego da parede. Vai até onde está o prego e arranque o prego. Qual é o prego que está fincado na parede da sua vida, irmão? Porque uma coisa é certa: você vai continuar vindo aqui todos os cultos, você vai continuar vindo aqui adorar o Senhor, você vai continuar entregando o seu dízimo, você vai continuar rasgando o teu coração na presença dEle, mas nada vai mudar se você não tirar o prego. Porque Deus, Ele não quer pessoas por partes, Deus te quer inteiro.
Deus te quer separado para Ele. Deus não fala meia santidade, Deus quer você santo por completo. Qual é o prego, irmão? Eu já usei essa ilustração, eu quero usar de novo. Imagina uma mulher linda, educada, uma mulher que se cuida, uma mulher meiga, uma mulher que cozinha para o marido, uma mulher que limpa a casa, uma mulher que trabalha, ajuda o marido em casa, uma mulher perfeita. Estou falando da minha esposa, perfeita. Brincadeira, meu amor. É que eu vou continuar a história agora e vai parecer que vai ficar estranho. Então você entendeu, né? Porque eu falei. Só que essa mulher um dia chega para o seu marido e ela fala assim: amor, eu estou saindo ali que eu vou encontrar o meu ex-namorado. Aí ele fala assim: como assim? Não, é porque eu ainda me encontro com ele, a gente tem um relacionamento. Não, você está doida? Aí ele olha e fala assim: como assim? Como você pode me dizer isso? Aí ela diz assim: amor, eu sou 99% fiel a você, mas 1% não. Eu vivo a minha vida ainda. A pergunta que eu te faço é a seguinte: quantos gostariam de ter uma noiva que é 99% fiel? Nenhum homem que está aqui ou nenhuma mulher gostaria de ter alguém que é 99% fiel. Por que você se entrega só 99% fiel a Deus? Qual é o prego que está na parede, irmão? Qual é o prego que está impedindo você de viver coisas grandes com Deus? Porque se você, sendo homem, natural, carnal, não aceitaria alguém 99% fiel, por que você se entrega 99% fiel a Deus? Se você, pecador, sujo, falho, não aceita essa injustiça, por que você acha que Deus deveria aceitar? Nós precisamos entender nessa noite: Deus não quer os seus restos, Deus que te quer por inteiro. Porque se não for assim, você está perdendo tempo na casa do Senhor. Se não for assim, você está gastando os seus dias aqui. Se você não aceitar que Ele entre, transforme a casa e mude todas as coisas, irmão, é a maior besteira estar aqui culto após culto. Porque no dia do juízo final, muitos dirão: mas eu preguei em seu nome, eu profetizei em teu nome, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei pessoas. Sabe o que Ele vai dizer? Afasta-te de mim, eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Eu não sei quem é você. Então o que nós estamos vivendo como igreja? Como que está a nossa casa como a habitação do Senhor? Eu quero trabalhar alguns pontos com você. Alguns pontos que parecem ser pequenos, mas é isso que tem travado a vida de muitas pessoas. E o primeiro ponto que eu vejo é que tem muitas pessoas, simbolizando aqui uma casa, tem muitas pessoas que arrumam a casa, mas a sujeira ela joga para debaixo do tapete, dizendo: isso aqui, eu vivo só tentando viver de aparência. Entende o que eu estou falando? Quando entra na casa fala: nossa, que casa linda, que casa bonita, que casa arrumada. Mas quando levanta o tapete, a sujeira está lá. O que isso significa, pastor? Significa que em Provérbios 28:13 vai dizer assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Tem muita gente dentro da igreja que está vivendo em pecado. Tem muita gente dentro da igreja que está vivendo na mentira, que está vivendo no erro. Tem muita gente dentro da igreja que está ocultando aquilo que está vivendo, irmão, escondendo, varrendo para debaixo do tapete. Não, isso aqui ninguém vai saber, isso aqui não, isso aqui. Irmão, se você não confessar e colocar para fora os seus pecados, o diabo ele vai continuar com o prego na parede. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga amém. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos resolver os nossos erros. O que acontece muito nos dias de hoje é que muita gente tem aprendido a viver de aparência e ocultar as coisas. Você quer que eu te dê alguns exemplos? Existe muito dentro da igreja uma palavra chamada manipulação. Nós aprendemos a manipular as pessoas, nós aprendemos a chorar na hora certa, nós aprendemos a virar o jogo. Só que uma coisa que nós nos esquecemos é o seguinte: o Todo-Poderoso sabe da verdade. Não adianta você querer mostrar para os outros que você é bom moço, que você é uma boa moça. Não adianta você chorar, não adianta você querer mostrar algumas coisas. Irmão, se não houver confissão de pecados, não há arrependimento. Se não houver arrependimento, não há salvação. Isso é muito sério.
Nós estamos ocultando as coisas. Nós sabemos chorar, nós sabemos nos fazer de vítima, nós sabemos nos fazer de coitado, nós sabemos fazer as coisas escondidas. Tem muitas pessoas dentro da igreja que fazem coisas escondidas, que conversa com uma menina aqui, conversa com uma menina ali, homens casados. Eu já vi casos de homens casados dentro da igreja, mandando mensagem para outros caras, falando sobre a bunda das mulheres dentro da igreja. Homens casados fazendo isso. Mas quando você olha, faz o apelo, vem para o altar, chora, se derrama, levanta os braços, glória a Deus, aleluia. Irmão, não se iluda com a aparência. Faça uma análise minuciosa de todas as coisas. Porque o diabo, ele entra e ele aparentemente vende uma proposta muito boa. É o prego na parede, mas precisa ser arrancado. Aquele que esconde os seus pecados não prospera. Mas aquele que pede perdão e se arrepende, esse encontra misericórdia. O problema é que a igreja vive de aparência. O problema é que nós estamos vivendo de mentira após mentira. Nós somos manipuladores. Nós mudamos as histórias. Nós mudamos as coisas porque nós queremos que a nossa história seja bem contada. Eu nunca recebi alguém de outra igreja aqui na casa do Pai que sentou comigo e falou assim: ó, saí da minha antiga igreja, eu errei lá, eu pequei, e por isso eu saí, eu estou aqui buscando misericórdia do Senhor, eu preciso de ajuda, pastor. Eu estou falando aqui diante de Deus. Eu não lembro das vezes que nós encontramos um caso assim. Não sei se os pastores aqui lembram. Todos os casos, quando transicionam, a resposta é: eu fui ferido na minha antiga igreja, eles me machucaram, eles me maltrataram, meu antigo pastor fez isso, fez aquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se não houver confissão de pecados, irmão, se não arrumar a casa, não adianta você vender uma boa aparência para mim, ou para os pastores, ou para algum líder. Você precisa resolver as suas pendências. Você precisa resolver as pendências que tem no seu casamento. Você precisa liberar essas coisas. Porque é nisso que o diabo ganha força. É aí que o diabo vai ganhando força e vai construindo as coisas. Nós não resolvemos os problemas que tivemos passado com as pessoas. E nós vamos levando a vida, nós vamos construindo a vida. Só que tem pendências lá atrás que precisam ser resolvidas, irmão. Tem coisas lá atrás que você precisa resolver, sentar, consertar, porque é isso que te trava. Ah, eu vou esquecer, o tempo cura, o tempo resolve. Não resolve, irmão. Não adianta você vender uma boa aparência. Uma hora ou outra a carniça vai ser pendurada no prego. Uma hora ou outra a sujeira vai sair debaixo do tapete. Aprenda uma coisa: que ninguém tem autoridade para colocar o dedo na sua cara e falar: você está errado aqui. Que você sempre seja o primeiro a se submeter, a se humilhar. Que você sempre seja o primeiro a se render e dizer: Senhor, me perdoa. Um dia Deus pergunta para Davi: eu tenho 3 opções para você. Você quer cair na mão do povo? Você quer cair numa doença? Ou você quer cair na minha mão? Davi falou assim: eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Porque o Senhor é misericordioso, o povo não. Deixa eu te falar uma coisa: pare de tentar agradar o povo e comece a agradar aquele que tem misericórdia sobre a sua vida. Porque o povo não perdoa, irmão. Eles colocam um alvo nas suas costas, e se tiver que te derrubar, vai te derrubar. E é interessante, porque você faz mais para agradar essas pessoas, que uma hora ou outra vai te derrubar, mas você não faz para agradar o seu Senhor, que é misericordioso e cuida de você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É isso que te trava, irmão. Coisas escondidas, coisas ocultas, coisas que não foram confessadas, coisas que não foram resolvidas, coisas que você está carregando há muito tempo e você não fala. Pecados ocultos, visitas, insights, curtidas, seguidoras, aquelas coisas que você vai alimentando e você não resolve. É como ir para a academia e depois sair para comer um Big Mac. Não resolve, você perdeu o seu tempo. É como vir na igreja, levantar as mãos para adorar, mas depois usar as mesmas mãos para se masturbar ou se prostituir. Não faz sentido. É a mesma coisa de usar a mesma boca que professa Deus abençoe, mas usar a mesma boca para amaldiçoar depois. Uma fonte não jorra água doce e água salgada da mesma fonte. Nós precisamos entender que tem coisas nos travando, e essas coisas não são visíveis aos olhos, está em oculto dentro de nós. E só Deus sabe qual é a verdade por trás da verdade. Você pode tentar contar uma história linda aqui, você pode tentar convencer, manipular, mostrar a sua parte. Irmão, só Deus sabe da verdade. E a verdade, ela vem à tona. Nada fica oculto, nada. Tudo vai ser dado à luz. Aqueles a qual você tentar prejudicar, aqueles a qual você tentar machucar, derrubar, qualquer coisa, Deus está vendo. Quem está entendendo o que eu estou pregando?
Então nós precisamos estar atentos, porque são essas coisas que nos travam. Existem pessoas que eram para estar vivendo coisas grandes com Deus. Por que não estão fluindo espiritualmente? Por que não avançam? Por que não se consertam, irmão? E eu poderia falar para você, nós podemos aplicar uma bomba aqui e gerar um crescimento muito mais rápido. Não existe isso no reino de Deus. O reino de Deus, existe um padrão, existe um modo operante. E o modo operante de Deus é arrependimento. O modo de Deus é tirar tudo que está em oculto, trazer a revelação da luz do Evangelho e falar: Senhor, eu sou isso aqui que o Senhor está vendo. Não adianta você ficar tentando viver de aparência, irmão. Não adianta você ficar tentando vender seu peixe daqui, vender seu peixe de lá. Não adianta. O Todo-Poderoso vê todas as coisas. Então para de ocultar as coisas. A segunda coisa que nós precisamos entender, que precisa ser consertado dentro da nossa casa, é as nossas mesas. Eu ouvi uma frase recentemente, se eu estiver errado você me corrige, pastor Igor, mas na mesa a qual o cordeiro não é servido, eu não quero me assentar. É algo assim? Que isso, hein? Quem falou para você foi a Lawane. Na mesa a qual o cordeiro não é servido, eu não quero me assentar. O problema é que quando nós montamos as nossas mesas, não é sobre o cordeiro que nós nos alimentamos. Nas nossas mesas, o que nós nos alimentamos é de sangue, é de guerra, é de derrubar pessoas. Sabe qual é o grande problema da igreja e o grande problema das pessoas? Um órgão pequenininho chamado língua. Irmão, vigia com a sua língua. Ah não, pastor, quero dar minha opinião. Ninguém pediu. Não dê sua opinião onde as pessoas não pediram. Vigia com o que você fala. Eu já vi pessoas boas, pessoas que têm um coração gigante, por estarem magoadas, vomitar coisas que saiu do interior delas. E eu falei, cara, isso aí vai travar a vida dessa pessoa. Às vezes você quer demonstrar porque no mundo você era o bravão ou a bravona, né? Ah, eu rodo a baiana, eu quebro o pau mesmo. E aí você quer ficar falando coisas, isso está travando a sua vida. Sabe o que mais tem dentro da igreja, gente? Crente mentiroso. Sabia que mentira trava a sua vida? O diabo é o pai da... Até quando você vai continuar mentindo? E são mentiras que quando você conversa com um ou com outro, você... Não, fulano me falou isso, pastor. Não, mas eu estava na hora, não foi isso que aconteceu. Não, fulano me falou aquilo. Não, mas espera aí, isso é mentira. E aí você vai vendo mentira atrás de mentira. Irmão, quem é que você está tentando convencer? O que é que você está tentando vender? Isso está travando a sua vida. Sabe quem eu admiro de verdade? A pessoa que vira e fala assim, ó, fui eu que errei. Eu quero pedir perdão aqui, diante de Deus, eu errei. Falei o que eu não devia. Eu já fiz isso. Mas tem pessoas que elas vão construindo uma narrativa, elas vão construindo uma história, elas vão criando todo um cenário. Elas começam a falar coisas que não são verdades. Irmão, outra coisa que tem travado muitas pessoas aqui, eu preciso te falar. Em nome de Jesus, para de falar palavrão. Isso não condiz com a sua vida. Não, pastor, porque o bagulho é. E toda hora fica falando palavrão. Não prospera, irmão. Não cresce, não avança. Não, mas é só uma palavra. Não, mas é só isso. Não, mas é só aquilo. Ah, o pastor Pablo é religioso. Irmão, a boca tem poder para dar vida e morte, bênção e maldição. Líderes falando palavrão. Na minha frente já aconteceu. É, pastor, o bagulho é soda mesmo. Foi louco, mano. Não, a igreja é. Como assim? Pessoas que não têm nenhum pudor para poder abrir a boca. Como é que você tem coragem de falar de Deus? Como é que você tem coragem de cantar o nome do Senhor e depois sair falando palavrão? Ah, pastor, você é muito quadrado. Irmão, não é sobre ser quadrado. E também não quero trazer uma mega teologia do quanto isso impacta a sua vida. Cara, só para de falar. Da sua boca tem que sair coisas boas. Ah não, pastor, mas isso é cultural. Não, porque a palavra, no sentido etimológico da palavra, isso não significa isso significa aquilo. Ah, irmão, sabe o que é isso? Presopopeia para calentar bovino. Conversa para boi dormir. Para com isso, cara. Trava. Não avança.
Pô, pastor, queria uma oportunidade de levar uma palavra. Cara, então para de falar palavrão lá embaixo, porque as pessoas te observam mais aqui embaixo do que aqui em cima. As pessoas falam de você. Eu já ouvi: ah, o fulano é isso e isso dentro da igreja, o fulano é isso e isso dentro da igreja. Mas mente, pastor. Oh, a coisa que mata um pastor é se ouvir isso, cara. Pastor, fulano se comprometeu comigo em fazer um negócio e ele não fez, pastor. Só que esqueceu de me bloquear no Instagram. E eu vi que a pessoa mentiu para mim. Nossa, aí me arrebenta. Ô pastor, foi feito um acordo de fazer isso e isso não foi feito. E a pessoa está lá na sua igreja. A pastora Bruna falou aqui na sexta-feira no culto de mulheres. A minha tia, nós estávamos almoçando em casa. Uma mulher foi lá na igreja dela e falou: nossa, eu preciso procurar uma igreja, mas eu não me adaptei muito na sua igreja, Yara, tal, né? E conversando com ela, ela falou assim: ó, eu tenho uma igreja boa para você ir. Uma igreja top. Do meu sobrinho, da parede preta. Ah, qual que é a igreja? Casa do Pai. Sabe o que a mulher falou para minha tia? Misericórdia. Lá eu não vou nunca. A minha tia assustada, por quê? Porque tem pessoas lá que já compraram as coisas e não me pagaram. Tá me devendo. Eu falei: nossa, velho, que vergonha. Irmão, paga lá. Se não tiver, me procura, mas vamos pagar essa conta. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? O áudio não combina com o vídeo. Isso trava a tua vida. Às vezes você fala: Deus, por que algumas coisas não acontecem na minha vida? Porque tem coisas que não foram resolvidas, irmão. Tem pendências na mesa. Tem coisas que você está falando. Tem coisas que você está amaldiçoando. Tem coisas que você disse. E essas palavras que saíram da tua boca, elas te perseguem. Aprenda uma coisa: toda palavra que é lançada no mundo espiritual, ela permanece lá até hoje. Você está lançando palavras ao vento e essas palavras permanecem. E essas palavras, uma hora ou outra, você vai ser cobrado de todas elas. Tudo o que você falou, você vai ser cobrado no juízo final. Todas essas palavras, você vai prestar conta daquilo que você disse. Então cuidado com a tua língua. Porque por causa da língua, igrejas são destruídas. Por causa da língua, famílias são destruídas. Por causa da língua, casamentos são destruídos. Quem está entendendo o que eu estou pregando, irmão? Outra coisa que precisa ser restaurada dentro dessa casa é o seu quarto, irmão. Sabe o que te trava? De verdade. Parece que eu vou chover no molhado aqui, mas eu preciso falar para você. O que te trava, irmão, é que você não tem uma vida de oração e busca consagração ao Senhor. A gente pode fazer uma enquete agora. Quem aqui tirou uma hora do seu dia para orar e falar com Deus nessa semana que passou? Quem aqui leu a Bíblia, buscou o Senhor, meditou, pediu uma direção? Quantos aqui estão jejuando, buscando a presença do Senhor? Quantos se consagram dentro da casa do Senhor? Parece chover no molhado, parece algo muito bobo, pastor, mas isso aí é o beabá do evangelho, é o óbvio, precisa ser dito. Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Qual foi a última vez que você colocou a mão na cabeça dela e profetizou dentro do seu lar? Qual foi a última vez que vocês tiveram um tempo de leitura bíblica com seus filhos, irmão? Eu me incluo nisso. Eu sou falho nisso. Mas não adianta a gente querer almejar grandes coisas com Deus. Não adianta a gente clamar: Deus, faz isso, isso, isso na minha vida, sendo que a gente não construiu nada no secreto com Ele. Se não tem construção no secreto, não tem como ter aparição. Antes de Davi se tornar rei, Deus construiu ele, matando urso, leão, cuidando de ovelha, irmão, espantando lobo, tirando carrapicho. As moscas rodavam sobre a ovelha, ele tinha que ir lá ungir, cuidar, no secreto. José, antes de ser governador do Egito, passou 13 anos da sua vida dentro de uma prisão, sendo escravo. Foi formado no secreto. Foi formado em tempos de oração. Como que está a tua vida com Deus? Como está a tua vida de oração? Como está a sua disciplina espiritual com Deus? Todos nós que estamos aqui queremos ir para o céu, amém? Amém? O que faremos no céu? Quem pode me responder aí? O que nós vamos fazer no céu? O quê? Deus, vocês não sabem o que nós vamos fazer no céu? Pastor, coloca na aula amanhã. Louvar, adorar ao Senhor, contemplar a face dEle, estar na mesa com o Senhor. Nós vamos estar ali 24 horas com Ele. Não haverá mais tempo, não haverá sol. Ele é mais forte, a luz do Senhor é mais forte que o sol. Estaremos em constante adoração ao Rei, amém?
o que você quer fazer no céu, se você não está fazendo na terra? Qual é o sentido de querer e ansiar pelo céu, sendo que você não vive isso na terra? Sabe quais são as palavras que menos são pregadas? E sabe quais são as palavras que menos agita a igreja? É: Maranata, ora vem Senhor Jesus. As pessoas não querem a volta de Jesus. Só tem alguns pontos que fazem as pessoas quererem a volta de Jesus: quando elas estão mal e elas querem morrer. Isso é suicídio espiritual que elas querem. Ah, Jesus podia voltar logo, que eu não aguento mais minha vida. Nós não ansiamos a vinda do Cordeiro, nós não ansiamos a vinda do noivo. Por que não ansiamos a vinda do noivo? Porque nós não nos relacionamos com o noivo em terra. Como é que eu vou vender uma mensagem de que eu quero a presença dele, eu quero ir para o céu, sendo que eu não vivo isso em terra? O que está acontecendo com a gente? O que te trouxe até aqui hoje? O que te fez estar na casa do Senhor hoje? É isso que está travando a sua vida, irmão. Você não tem vida com Deus. Você não tem tempo com o Senhor. Você não ora, você não lê Bíblia, você não jejua. Mas pastor, isso aí é tão clichê. É. Mas não tem secreto, não tem Mateus 6,6 na sua vida. Você não tem prazer, você não tem ânimo de falar: hoje eu fiquei 1 hora com o Senhor e eu encontrei Ele, e Ele me falou coisas poderosas que ninguém sabe. É difícil você ver isso numa mesa. É difícil você ver pessoas falando do Cordeiro na mesa. O que nós mais falamos é: a administração da igreja está errada. O que mais nós falamos é: o pastor Pablo não sei o que, a pastora Bruna não cumprimenta os outros, o pastor Pablo, ele faz muita palhaçada. É difícil você encontrar uma mesa onde as pessoas estão falando daquilo que elas viveram na semana com o Pai. É difícil você encontrar uma mesa onde você senta e você aprende uma revelação daquilo que Cristo é naquela
Não existe mais lealdade. É dia após dia tentando pensar quem é o próximo que vai tentar derrubar quem. Igreja não é isso, irmão. É por isso que tem muita gente frustrada que não quer mais subir no altar. É por isso que tem gente machucada que já não quer mais fazer parte do corpo. Tem coisas travando a igreja e não era para ser assim. O reino de Deus não é um comércio. O reino de Deus não é uma empresa. Você não sobe aqui por meritocracia. O reino de Deus é paz, justiça. O reino de Deus é santidade, irmão. O reino de Deus é partilha. O reino de Deus é mesa. O reino de Deus é amor. O reino de Deus é confessar os seus pecados. Mas o mais importante, o reino de Deus é perdão. A última coisa que falta para completar a casa é: feche as janelas da tua casa. Imagina que você tenta viajar comigo aqui, e eu vou falar esse último ponto, nós vamos encerrar. Imagina que você tem uma casa de 2 andares. Recebe aí, irmão, aleluias. E existe uma janela lá no andar superior que ela está travada, ela está aberta, está travada, e você não consegue fechar essa janela. Você desce para baixo, você faz as coisas no cômodo, você senta na mesa com a sua família, as coisas acontecem. De repente cai uma forte chuva, e essa forte chuva ela vem, enche aquele andar superior, molha tudo, e aí você tem que ir lá no dia seguinte, pegar o pano, secar, né? Aquilo começa a embolorar as paredes, aí você vai lá, compra tinta, arruma, mas a janela está travada, ela não fecha. E aí muitas pessoas não querem consertar a janela. No mundo espiritual é como se houvessem janelas na nossa vida. Janelas que precisam ser fechadas, ciclos que precisam ser encerrados, situações que precisam ser resolvidas. E direto chove. E quando chove, você vê aparentemente que a pessoa ela fica destruída. Por quê? O que é a chuva? A chuva é, alguém falou algo de você, e aquilo já vem, aquilo já mexe com as suas emoções, aquilo já salta de novo dentro do teu coração, e aí você já fica com raiva de novo, você já fica chateado, muda o teu dia, muda o teu ânimo. Por quê? Porque não quer consertar a janela. Aí você pega o rodo, você começa a limpar o chão, aí você pega as coisas e começa a fazer, e isso trava a tua vida, isso faz você perder tempo. Por quê? Problemas que não foram resolvidos. Você vai fluindo, você vai caminhando, mas esse problema está lá. Você vai dormir, entra vento, entra bicho. Aí você compra um repelente, você espirra um aerosol lá no quarto, você fecha a porta para que os bichos não entrem, mas você não resolve o problema da janela. Eu vivi 3 anos assim da minha vida. Como pastor dessa igreja, 3 anos, eu tinha um problema para resolver, eu não resolvi. Eu tive um problema com o meu antigo pastor e eu não sentei com ele para resolver. E eu fiquei 3 anos da minha vida com a janela aberta. E aí chovia, eu ia lá, secava, eu pegava o balde, eu arrancava água, eu dava um jeito de pintar as paredes, como se nada tivesse acontecido, mas a janela estava travada. Ah, pastor, falaram isso de você lá. Aí eu ia lá, limpava tudo de novo, chorava. Por que estão fazendo isso? Eu não resolvia. Eu não fechava o ciclo, eu não encerrava um período da minha vida. Aí teve um dia que eu cansei. Teve um dia que eu falei, cara, eu preciso fechar esse ciclo, eu preciso pedir perdão, eu preciso encerrar de uma vez, eu preciso fechar essa janela da minha alma. Eu preciso fechar essa janela espiritual, cara. Eu preciso encerrar esse ciclo. Eu me lembro até hoje, 11 horas da manhã, de uma segunda-feira, eu saí do culto destruído, porque estava me incomodando. Na segunda-feira, 11 horas da manhã, eu falei, oi, bom dia, tudo bem? O pastor me respondeu, oi, tudo bem, e você? Já fiquei em choque. Agora que eu já mandei, deixa o pau torar, vamos ver o que vai dar. Falei, tá na igreja? Ele falou, tô. Falei, tô passando aí, pode ser? Ele falou, pode. Fechar a janela não é fácil. Eu me lembro de parar o meu carro. Eu me lembro de abrir um portão que eu abri durante 9 anos da minha vida. Eu me lembro de colocar o braço por dentro, o que eu fiz durante 9 anos. Levantar a trava, puxar, tac. De abrir o portão, de fechar o portão. Porque não é fácil resolver as pendências do passado. Não é fácil ter que fechar janelas espirituais que foram abertas, que está molhando todo dia. A porta estava aberta. Quando eu entrei, desce uma escada. Quem foi de lá já está lembrando, né? Desce uma escada. Olhei para a esquerda. A tia estava limpando os banheiros. O secretário da igreja estava sentado. Falei, e aí, beleza? Beleza. Bati na porta, licença, pastor, posso entrar? Senta aí, varão.
Sentei. Pois não? Falei, eu preciso encerrar um ciclo da minha vida. Não, mas eu não preciso te perdoar de nada. Eu falei assim, mas eu preciso encerrar o ciclo da minha vida. Ora por mim, porque eu não encerrei. Todo dia chove lá em casa. E eu preciso arrumar essa janela. Eu preciso resolver essa pendência. Eu preciso dar um basta, porque isso está me travando. Eu não consigo prosperar, eu não consigo avançar enquanto eu não for liberto nessa área. Nós oramos. Ele me liberou espiritualmente, falando. Eu consegui fechar a janela. Eu consegui arrancar o prego da parede, irmão. Em 1 ano, eu vivi o que eu não vivi em todos os anos de casa do Pai. Em 1 ano, nós temos 4 anos de igreja. Eu fiquei 3 travado. E em 1 ano, Deus me conectou com um dos maiores homens que pregam o evangelho na atualidade, chamado Larry. O Larry me viu num culto e falou, Deus falou comigo que eu preciso ser seu pai espiritual. Eu vou cuidar de você. O Larry é recebido nos países pelos presidentes dos países quando ele vai. O Larry esteve pregando recentemente na Índia, com mais de 20 mil, sei lá, pessoas, lotado. E recentemente o Larry mandou uma mensagem para mim dizendo, eu quero pregar na sua igreja. Reserva uma data porque eu quero estar pregando lá. E quando eu estiver no Brasil, você vai comigo em todas as igrejas do Brasil que eu for pregar. Eu quero você do meu lado, eu vou cuidar de você. Eu falei pro Larry que eu não fui consagrado a pastor, e quem me consagrou ainda brincou zoando eu quando me consagrou. Ele falou assim, não se preocupe, eu vou te consagrar nos Estados Unidos. Você vai ser ungido nos Estados Unidos. Em agosto agora, eu vou ser ungido nos Estados Unidos. Porque uma janela que chovia e travava a minha vida, ela foi fechada. E quando a janela é fechada, aquilo que travava a sua vida não trava mais. Existem pessoas que chegaram aqui para ouvir somente isso. Libere perdão. Se liberte disso de uma vez por todas. Porque senão você não vai conseguir viver os próximos níveis da sua vida. Depois que eu comecei a conversar com o Larry, eu comecei a estudar inglês. Coisa que eu achei que eu nunca ia conseguir. A minha vida começou a acelerar em áreas que eu nunca imaginei. O meu casamento ficou muito melhor. Coisas que travavam a minha vida já não travam mais. Porque eu decidi tirar algumas coisas debaixo do tapete. Eu decidi arrancar o prego da parede. Eu decidi arrumar a minha mesa. Eu decidi arrumar o meu quarto. E eu decidi fechar as janelas que estavam quebradas, consertar tudo e organizar o templo do Senhor. O sangue de Jesus, irmão, é o único que pode resolver a tua vida. Não tem mais nada que resolva a tua vida a não ser o sangue. Não faça do sangue de Jesus algo barato, porque foi pago um alto preço para você estar aqui. Não adianta você estar aqui sendo que você não quer seguir o que a Bíblia está mandando seguir. A Bíblia relata, e eu finalizo com esse versículo. É como alguém que ganha uma roupa e recorta essa roupa e remenda uma roupa velha. Imagina, você chega na casa de alguém, a pessoa está com a camiseta toda rasgada. Aí você chega para ela e fala assim, cara, te comprei uma camiseta nova. Tá aqui, ó, comprei para você uma camiseta nova. Aí a pessoa pega uma tesoura, ela recorta, ela começa a cortar o tecido, ela vai e começa a costurar os furos da camiseta que estavam rasgadas. Tem sentido isso, sim ou não? Não faz sentido. Você vai falar, isso é loucura. É loucura. É mais fácil arrancar a roupa velha e colocar uma roupa? Jesus está dizendo, ninguém pega remendo de pano novo e coloca em roupa velha. O que isso significa? Significa que o evangelho, ele não pode ser recortado e colocado em você somente as partes que você acha que é importante. Ou você arranca a camiseta velha e joga ela fora, ou você coloca a roupa nova. Não tente recortar versículos da Bíblia que se encaixem naquilo que você acha que é o certo. Ah, esse versículo eu gostei, recorta e coloca aqui. Ah, esse versículo eu gostei, recorta e coloca aqui. Ah, esse aqui eu não gostei, recorta e joga fora. Não tem como. Ninguém faz isso. É a maior loucura do mundo fazer isso. Mas tem muitas pessoas que fazem isso com o evangelho. Ou você aceita a roupa inteira, ou você continua usando a roupa velha.
Não tem como viver as duas vidas, irmão. Ou você resolve as pendências que estão travando a sua vida espiritual, ou você vai continuar vivendo a vida que você está vivendo. E vai passar ano após ano, você dentro da igreja, vivendo a mesmice. Entra ano e sai ano, e você ainda está vivendo a mesma vida que você vivia antes. Se tiver o que resolver algum problema, resolva rápido. Há alguém que te defraudou? Há alguém que te prejudicou? Perdoe. Se você defraudou alguém, se você prejudicou alguém, resolva. Se você fez algo, se você mentiu, se você enganou, resolva. Se você tem que ajustar a sua vida com alguém, olhe nos olhos hoje e resolva. Quero te pedir perdão porque eu estava chateado com você e eu preciso resolver essa treta agora. Se você está brigado no seu casamento, resolva. Não existe a possibilidade de trocar de esposa. Eu vou trocar de esposa, eu vou trocar de casamento. Não existe essa possibilidade. Não prospera. Eu estou para atender um casal que está se divorciando, não é da igreja, é de um outro lugar. E simplesmente a pessoa falou: pastor, eu posso até conversar com você, mas assim, eu não vou mudar. A minha decisão já está tomada e eu não quero mais meu casamento. A única coisa que eu falei para a pessoa é: deixa eu ser um profeta na sua vida, vamos sentar e conversar. E a única coisa que eu vou falar para ela: está errado, não vai prosperar, não vai avançar, não vai crescer. Não existe a possibilidade. Vocês cresceram na igreja, vocês falaram sim diante do Senhor no altar. Vocês são cristãos. Casamento cristão não se acaba. Vocês estão entendendo? Tem coisas te travando, irmão. Tem prego na parede, não dê lugar ao diabo. Ele colocou o prego e você aceitou. Essa noite é noite de tirar o prego. Então se coloca de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Eu sei de umas 5, 6 pessoas aqui que não trocam ideia dentro da igreja. Já faz algum tempo que eu acompanho essas pessoas e vejo a vida delas. E às vezes eu falo com a Bruna em casa, eu falo assim: tá vendo? Fulano não se conversam, amor. E eu vejo o esforço dessas pessoas em tentar fluir na presença de Deus. Não consegue, irmão. Não tem como. Não tem como você fingir que nada está acontecendo. Eu sei de pessoas aqui que se toleram, mas não se cumprimentam, se olham, mas não têm interesse, porque se sentiram ofendidos em algum momento da vida. Eu tenho algo a dizer para você: sua vida não vai dar certo, cara. Menina, sua vida não vai dar certo. Não, pastor, mas eu tenho orado, buscado a Deus. Não é desse jeito. Existe um versículo na Bíblia que, para mim, é um dos versículos mais fortes. É a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós exigimos de Deus: Senhor, nos perdoa, mas nós não perdoamos o outro. E aí você vê que cada vez mais a vida não avança, cara. Eu vejo sinceramente o esforço de alguns aqui, mas não dá certo. Porque tem um prego na parede, irmão. Pastor, por que algumas coisas na minha vida não andam? Porque tem um prego na parede. Eu estou sendo sincero de todo o coração. Até passei do horário do culto, te peço perdão por isso. Mas eu estou desesperado para que você entenda isso. Se você não tirar o prego da parede, é uma ilusão que você está fazendo aqui dentro. Não existe um evangelho que é parcial. Não tem como você viver só uma parte dele, irmão. Ou você vive o evangelho inteiro, ou você não vive. Ou você confessa o que tem que ser confessado, ou você para de ser como você era no mundo, das suas manipulações, das suas estratégias, daquilo que você fazia para derrubar. Ou você para, ou você não vai fluir, você não vai conseguir prosperar, você não vai crescer na vida. Mas eu sou estressado. Mas o meu jeito é assim. As pessoas... Cara, você não vai fluir, desculpa. Não vai. Não, mas eu conheço fulano, mas eu conheço ciclano que deu certo, irmão. Não vai. O que você conhece é aparentemente. Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, Deus olha o coração.
Ah, então me prova na Bíblia. Já te falei, Mateus capítulo 7. Nós pregamos em teu nome, anunciamos. Nós curamos, irmão. Quem aqui já orou e um morto ressuscitou? Tem alguém aqui que já orou e um morto ressuscitou? Eu nunca orei. Eu já orei nos velórios, mas o morto nunca ressuscita. Senhor, ressuscita ele, não ressuscita. A Bíblia está dizendo que esses caras de Mateus capítulo 7, eles oraram e mortos ressuscitaram. E Deus falou para eles: eu não conheço vocês, cara, sai de perto de mim. O evangelho, ele não é o que você está achando que é, irmão. Não é porque você sentiu uma emoção legal aqui durante o culto que isso é o que, Deus... Não, irmão. Isso é sensacionalismo, emocionalismo. O evangelho, ele é faca na caveira. O evangelho é mudança de vida, o evangelho é transformação. O evangelho é não fazer o que você fazia antes. O evangelho é abandonar as coisas do passado. Se não houver isso, você está perdendo seu tempo. É ir para a academia e não mudar a alimentação, está perdendo tempo. Ah, pastor, mas eu treino para me sentir bem. Exatamente, existem pessoas que só vêm na igreja para se sentir bem, mas não querem ser transformadas. Está de boa, permanece aí no seu lugar, tranquilo. Quem sabe uma hora a palavra pega você. Mas você quer viver uma aceleração de Deus na sua vida? Você quer realmente viver em dias o que demoraria anos? Corrige as suas pendências. Arranca o prego da parede, fecha a janela, tira a sujeira debaixo do tapete, resolve, irmão. Pede perdão a quem tem que pedir. Aceite o prejuízo. Pague o que tem que pagar. Ah, mas não foi esse o combinado. Paga o que tem que pagar. Se você falou que ia pagar, pague. Não tente manipular os fatos. Não tente dar um jeitinho. Não tente fazer do... Cara, resolve a parada, mano. Resolve a parada. E aqui eu não estou dando indireta para A ou B. Eu sei da vida de algumas pessoas. Eu estou falando diante de Deus, não estou falando de vocês. Eu estou falando de casos dentro da igreja que são vários. Vários. Não use o altar de Deus, não use o seu cargo dentro da igreja para tentar manipular pessoas, para poder tirar recursos delas. Não façam isso, irmão. O reino de Deus não é isso. Você pode até conseguir por um tempo, mas ai de você quando tiver que prestar conta daquilo que é do Senhor. Essa noite é uma noite de tirar o prego da parede. Se você não quiser tirar, tá de boa. Continua vivendo a sua vida. Continua vivendo a mesmice. Mas se você está decidido, e se você entendeu que aqui eu estou falando com aqueles que são pecadores, sujos, aqui eu estou falando de mim, eu estou falando da minha vida também. Eu preciso resolver muita coisa, irmão. Eu preciso pedir perdão para muita gente, eu preciso resolver muita coisa. Que às vezes me dá raiva, às vezes me dá, né? Às vezes eu quero mostrar o meu cargo pastoral, às vezes eu quero bater no peito e falar: eu sou o pastor dessa igreja, eu que mando aqui. Está errado. Tem alguma coisa em mim denunciando algo que está molhado, algo que embolorou, algo que choveu e eu não vi. Essa mensagem não é para um ou dois, essa mensagem é para mim. Tem coisas que travam a minha vida espiritual, tem coisas que travam a sua vida espiritual. Mas essa noite é noite de você e Deus resolver. É você e Deus. Você sabe como você é. Você sabe daquilo que você faz. Você sabe fazer uma voz doce, suave, que você consegue convencer as pessoas de algo que não é verdade, mas você consegue fazer parecer verdade. E com isso, você muda todo o cenário e pessoas estão indo embora da igreja por causa disso. Você sabe. Você esconde, você manipula, você faz. O Todo-Poderoso está vendo, irmão. E ai daquele que quando chegar no juízo final ouvir uma voz dizendo: afastem-se de mim, eu não vos conheço. Meu maior medo, irmão, não é perder a igreja. Meu maior medo não é todos vocês irem embora para outra igreja ou buscar outro pastor. Eu não tenho medo disso. Meu maior medo é um dia o Senhor falar para mim assim: eu não estou mais com você. Um dos versículos da Bíblia que mais me toca, Juízes capítulo 16, não lembro o versículo em si, mas diz assim: e Sansão, quando saiu para a batalha, disse: farei com os filisteus como fiz da última vez. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele. O meu maior medo é perder o Espírito Santo. O meu maior medo é direcionar um povo sem ele. Eu prefiro perder todos vocês do que perder ele. Eu prefiro chatear vocês com o que eu estou falando aqui hoje, vocês ficarem chateados comigo, ficar sem falar comigo, mas eu fazer o que ele está mandando.
do que eu agradar vocês com palavras doces. E um dia ele olhar para mim e falar assim: eu já não estou mais com vocês. A casa não é do pai, a casa é do Pablo. É do jeito dele, não é mais do meu jeito. Arrume sua vida hoje, irmão. Eu quero ver você prosperando, eu quero ver você avançando. Eu quero ver você fluindo nos dons espirituais. Eu quero ver você derramando daquilo que você carrega na presença de Deus. Ah, como eu anseio ver isso. O Senhor está aqui, irmão. Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus que hoje Ele ainda é o advogado. Ele ainda intercede por nós. Mas amanhã Ele será o juiz. Amanhã Ele vai trocar as vestes. Ele vai ser o juiz. E já não tem mais o que fazer quando Ele for juiz. Ninguém mais consegue sair daqui e para lá. Não tem como. Quando Ele for juiz, acabou. Mas hoje Ele ainda é o advogado. Ele é o bom pastor. Ele perdoa os seus pecados. Ele restaura a sua casa. Ele restaura a tua vida, o teu ministério. Puxa assim, ó, tira o prego da parede. Se for preciso retroceder em algumas áreas, retroceda. Mas não fique carregando isso em nome de Jesus, amém? Sai do seu lugar, vem para cá. Ah, pastor, mas o que vão pensar de mim, irmão? Não se preocupa com isso não. É melhor você fluir na presença de Deus, é melhor você queimar na presença de Deus do que ficar preocupado com o que os outros vão pensar de você. Tem pessoas aqui que têm chamados incríveis, mas não vão fluir no chamado que tem, porque são orgulhosos, são soberbos, se vangloriam de coisas que já fizeram. Não tem como, irmão. Eu estou falando de todo o meu coração. De todo o meu coração, não tem como, irmão. Quebra essa casca, se rende para Ele. Senhor, pode me usar, faz o que o Senhor quiser de mim. Eu já não ligo mais da verdade das pessoas, já não ligo mais com o que pensam sobre mim. Eu já não me importo mais com a opinião de ninguém. Eu quero a tua opinião sobre mim, eu quero a tua verdade sobre mim. Ah, irmão, que vontade de se jogar no chão aqui e ficar chorando na presença dEle. Ah, que vontade de falar para Ele: Senhor, me muda. Ah, Senhor, me rasga por dentro. Eu conheço a vida de muitos aqui e eu sei que muitos de vocês são cabeça dura, velho. Mas eu oro nessa noite, eu oro para que esse mês Deus quebre o teu coração. Deus te derrube desse altar que você construiu para você. Que você se renda na presença dEle. Porque Deus vai te usar, irmão, como nunca antes. Deus vai fazer coisas através de você que o olho não viu, o ouvido não viu. Você vai viver o extraordinário. Mas o que é necessário, pastor? Se dobra diante dele, irmão. Não seja como o povo de Israel, de dura cerviz. Eles não se dobravam, eles tinham uma dura cerviz. Eles não se prostravam. Não se prostre. Fecha a janela, resolve as pendências. Deus vai fazer você prosperar e avançar nessa terra em nome de Jesus. O Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Se você entendeu essa noite que essa palavra é para você, sai do seu lugar e vem aqui na frente em nome de Jesus.